Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 10. Todos acharam? Diz assim o texto: E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirarmos de lá, para que morremos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno, soberano e amado Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, acabou de ser lida, Deus, por mim e pelos teus filhos, Pai. Agora só falta, Senhor, o teu Espírito Santo falar, Senhor. Eu me coloco somente na posição de um vaso, Senhor. Vaso esse, Pai, que precisa a cada dia, meu Senhor, do teu renovo. Vaso esse, Pai, que precisa a cada dia da tua unção do teu Espírito Santo. Senhor, fala conosco, Pai, através da tua palavra. Fala com todos, meu Senhor, que pela internet hão de ouvir, Senhor, esta mensagem. Senhor, fala com os ouvintes, meu Senhor, que se encontra do lado de fora dessa igreja e que se encontra, Pai, ouvindo também essa mensagem, Deus. Fala com todos, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, meu Deus, por tudo. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Poder se assentar, meus queridos. Tem momentos na nossa vida que a gente se vê num beco sem saída, não tem? Não é? Eu já tive diversos momentos desses. Momentos desse até de me desesperar. Momento esse de que, ao olhar no fim do túnel e não ver nenhuma luz, ver só trevas, tudo escuridão. Eu posso dizer que eu tive esses momentos na minha vida, de não enxergar nenhuma luz no fim do túnel. De ter os seus problemas diante de ti, em cima de você, e esses problemas te cercando por todos os lados, vindo como que se fossem setas, e você olha para um lado, olha para o outro, e não vê saída, não vê escapatória, não vê solução, e você tenta pensar o que eu vou fazer, ou se eu prossigo em frente, ou se eu volto para trás. Porém, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio esse texto, eu vejo que o povo de Israel, ele se encontrava nessa situação. Havia sobre a vida deles uma promessa. Que promessa era essa? A Bíblia vai nos dizer, no livro de Gênesis, no capítulo de número 15, quando o Senhor põe e permite que Abraão, caia num profundo sono, Deus vai dizer para Abraão o seguinte, Yuri, que o seu povo iria perecer durante 400 anos como escravos em uma terra estrangeira, mas que Deus iria com a sua forte, potente mão e queria retirar o seu povo. E o que aconteceu? Aconteceu que José, ele vira governador do Egito. Devido a uma seca, uma fome que se instaurou naqueles dias em toda a terra, o povo de Israel não tinha mantimentos, então eles tiveram que buscar aonde? No Egito. E um faraó que fora muito grato a José naqueles dias, pelo meio ao qual Deus se utilizou para poder usar José, para poder abençoar o povo do Egito,
Deus permitiu que os seus irmãos fossem para lá. Deus permitiu que o seu pai Jacó também se estabelecesse no Egito. Um total de, vamos botar aí, 75 a 76 almas, 70, vamos botar menos de 80 pessoas. Eles entraram no Egito como convidado, Yuri. Convidado de um faraó que era muito grato a José, eu já disse isso. Por aquilo que José havia feito para com ele e para com o seu povo. 400 anos se passa. Esse faraó que está aqui, não estava nem aí para o que José havia feito. 400 anos se passou, e agora o povo era escravo, numa terra em que não era deles. Eles estavam ali ajudando o quê? Podemos se dizer que eles estavam ajudando a construir as pirâmides. Eles estavam ajudando a construir e ajudar a crescer uma civilização que não era deles. E aquele povo começou a crescer de uma maneira extraordinária, que 400 anos antes, entraram cerca de menos de 80 pessoas, e agora, 400 anos depois, eles estão entre 2,5 milhões a 3,5 milhões de judeus. Quando este faraó viu que esse povo estava crescendo de uma maneira exorbitante dentro do Egito, ele pensou o seguinte: esse povo vão se ajuntar com as outras nações e vão vir e vão tomar o nosso reino. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer algo com eles, com que eles venham estar engessados. E como que Faraó utilizou para poder engessar o povo naqueles dias? A escravidão. Nós sabemos que hoje em dia não é diferente. O inimigo, para ele poder engessar a vida de uma pessoa, ele escraviza ela. Ele escraviza ela em várias coisas. Ele escraviza ela nos vícios. Ele escraviza ela na vida sexual. Ele vai escravizar ela numa vida cheia de tormentos, numa vida cheia de dívidas, numa vida cheia de coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia nos ensina que o pecado, ele gera uma coisa chamada morte. Então o inimigo, ele escraviza o ser humano de diversas maneiras. Mas Jesus, ele disse algo muito importante, ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu digo por mim, a primeira vez que eu li esse versículo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu ainda não era cristão. Sabe qual foi a pergunta que eu fiz por texto? A Bíblia diz aqui, e conhecereis a verdade vos libertará. Em que eu sou preso? Eu estou preso em quê? Se eu posso me movimentar para lá, se eu posso me movimentar para lá, se eu quiser pegar um ônibus hoje e ir para São Paulo, eu vou. Se eu quiser sair daqui para Minas, eu vou. Eu estou preso. Em que eu estou preso? Só que eu vivia uma vida amarrada, uma vida espiritual amarrada. Eu não conseguia servir a Deus, eu não conseguia ir para a igreja. Eu queria até servir a Deus, mas eu não conseguia, porque eu entendia que coisas me impediam, eu só não sabia que coisas eram essas. Depois eu vim entender que, apesar de eu poder me locomover de um lado para o outro, eu era preso. Eu era preso porque as amarras do pecado me impediam de poder servir a Deus. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, essas amarras, essas correntes espirituais que me aprisionavam, evangelista Antônio Carlos, essas correntes me soltaram, essas correntes se quebraram, de maneira com que hoje, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo um homem falho, eu posso me ajoelhar, eu posso me prostrar diante de Deus, porque eu entendo que hoje não existe mais separação entre a minha oração para poder chegar a Deus, porque a Bíblia nos diz que os pecados é quem fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, quando Cristo assumiu a culpa pelos nossos pecados e que nós entregamos a nossa vida para Ele, a primeira coisa que Ele faz é perdoar os nossos pecados. Quando Ele perdoa os nossos pecados, não existe mais barreira de separação para com que a minha oração chegue a Deus. Hoje a minha oração, ela chega a Deus por Cristo Jesus, não por causa de mim, mas porque Ele se fez pecador pela minha vida.
Ele se fez pecador por mim. Ele se ofereceu em sacrifício vivo para poder pagar o alto preço pelos muitos pecados a qual tinha. E Cristo, ele pagou o preço pelos seus altos e muitos pecados. Então, hoje eu não tenho mais amarras, hoje eu sou livre. Mas nós entendemos que naqueles dias, aquele povo era um povo preso. Aquele povo era um povo que queria se libertar. Era o povo de Deus. Era um povo que havia sido escolhido por Deus para um ofício, para um sacerdócio. Mas aquele povo ali era um povo que estava preso, sendo subjugado, sendo escravizado por uma outra nação pior do que ele, que tinha pecados piores do que a deles. Então, a Bíblia vai nos dizer uma coisa, que com essa escravidão toda, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eu leio na palavra de Deus, e sempre você vai ler isso no livro de Juízes, você vai ler o texto dizendo assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Isso não significa que toda a nação, 3,5 milhões de judeus, começaram a levantar um clamor, começaram a buscar a Deus naqueles dias. Não. Quando você lê, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, isso significa não que uma nação toda, mas que um pequeno grupo que estava inconformado com a atual situação a qual eles estavam vivendo, resolveu buscar em Deus a solução dos seus problemas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Feche os seus olhos aí para poder receber, levante a sua mão. Deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito Santo está me impulsionando para dizer para você nessa noite. Ei, comece a colocar os teus problemas na mão do Senhor, comece a buscar Ele mais e mais, comece a clamar a Ele, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem promessas a cumprir na tua vida, e chegarás o tempo em que toda boa palavra Ele vai cumprir na tua vida, toda boa promessa, e você vai poder se alegrar, porque as amarras do pecado na tua vida já foram tiradas, porque o Espírito Santo de Deus tem promessas para contigo. Então, quando um grupo de pessoas se reúnem para poder buscar a Deus, eles estão pedindo não só por eles, mas eles estão pedindo a intervenção divina naqueles dias, naquela nação. Quando isso começou, a Bíblia nos diz que Deus, ele levanta um libertador. Quem é esse libertador? A Bíblia vai nos chamar de Moisés. Vocês sabem como foi o nascimento de Moisés? Faraó, naqueles dias, vendo que a população estava crescendo muito, e conhecendo um pouco da lei dos judeus, vamos dizer assim, da cultura dos judeus, ele disse o seguinte: olha, nós vamos deixar que somente mulheres nasçam. E deu ordem às parteiras: se uma mulher ficar grávida, quando vocês forem fazer o parto, e for mulher, deixe. Mas se for menino, na hora do parto, vocês vão lá e mate. Então, conhecendo o povo judeu, eles sabem o seguinte: conhecendo o povo hebreu, Faraó sabia que nenhum homem ia querer ter um filho para isso. Ele tentou um controle de natalidade naqueles dias, vamos dizer assim. Mas ele só impedia que homem nascesse. E a Bíblia vai nos dizer que um varão da tribo de Levi, uma irmã da tribo de Levi, eles resolvem contrariar todo o desejo de Faraó. E eles não tiveram somente um, eles tiveram 2. Eles tiveram um terceiro filho. O primeiro filho e o segundo filho conseguiram esconder. A primeira filha, o segundo filho conseguiram esconder o segundo filho. Mas o terceiro já não dava mais. E a Bíblia vai nos dizer que essa mãe, mesmo com a sua força fraca, ela ainda vai tentando amamentar aquela criança, ela vai tentando esconder aquela criança até onde dá. E quando ela vê que não dá mais para esconder aquela criança, o que ela faz? Ela decide pegar aquela criança, botar dentro de uma arca de junco e decide soltar às margens do rio Nilo. Só que nós entendemos que o rio Nilo era um rio infestado de crocodilos. Imagina só.
A gente pensa que a gente dá a largura de um crocodilo por um jacaré, não é? Só que o jacaré é pequeno comparado a um crocodilo. O crocodilo é 4,5 metros. Você olha para a altura dessa igreja aqui. Aqui tem 3,80 metros. Aí você imagina 4,5 metros. Ele de uma ponta a outra. É muito grande, não é? E ela solta um menino ali. Quando a Bíblia vai nos dizer que a filha de Faraó vai se banhar no rio. E aí elas acham, ela com as suas criadas acham, menino. E decide colocar o nome dele. Que nome colocaram naquele menino? Moisés. O que significa, porque das águas o tenho tirado. E ela decide criar aquele menino com todo amor, mesmo não sendo filho dela. Ela decide criar ele. E ele é instruído em toda a ciência dos egípcios. Moisés cresce vivendo dentro do palácio de Faraó. Segundo os historiadores, Moisés está sendo instruído, educado, treinado, para que possivelmente ele vier a ser o futuro faraó do seu povo. Por quê? Ele sendo filho da filha de Faraó, ele estava dentro da linhagem. E poderia futuramente se tornar, dar acesso ao trono. Moisés cresce, 40 anos. Mas eu gostaria de frisar algo aqui, voltando atrás. Quando a filha de Faraó pega Moisés, ela não tem condições de amamentá-lo, não é, Alcione? Não tem. Então o que ela faz? Ela pega e chega para uma das suas criadas e diz assim: olha, vocês cheguem para uma das amas das hebreias e me tragam uma mulher que possa amamentar esse menino. Vocês sabem quem amamentou? A própria mãe dele. A própria mãe dele foi escolhida para poder amamentar o menino. Moisés agora cresce, eu já disse, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele cresceu, aprendendo tudo. E aos 40 anos de idade, eu posso dizer que a educação dele foi egípcia, mas também foi hebreia. E um belo dia ele vê um dos egípcios matando-os, tentando matar, batendo, açoitando em um dos seus irmãos hebreus. E Moisés vai em cima daquele homem, pensando que ninguém estava vendo, mata ele. E aí, Moisés enterra esse egípcio, e aí descobrem que Moisés havia matado aquele homem. Moisés agora ele é obrigado a fugir para o deserto. E quando ele foge para o deserto, ele conhece um homem chamado Jetro, ele conhece as filhas de Jetro, ele se casa com uma delas. E ele passa a habitar ali, e ali ele vai ser pastor de ovelhas no deserto durante 40 anos, Antônio Carlos. E nesses 40 anos, Moisés agora, ele vai ser, eu vou dizer assim, que descontaminado de toda a cultura do Egito. Eu posso te dizer isso, pelo menos é o que eu penso. Moisés agora teve 40 anos para esquecer toda aquela vida que ele deixou para trás. E sabe quando você pensa que você nunca mais vai voltar a ver aquilo? Sabe quando você pensa que aquilo nunca mais vai acontecer na sua vida? Sabe quando você pensa que você nunca mais vai voltar àquele lugar? Deus ele pega agora e aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente, um arbusto que crescia no deserto. Mas esse arbusto, ele começou a queimar e, segundo os historiadores, aquele arbusto, ele soltava meio que um óleo. Então, era comum que aquele pegasse fogo. Porém, Moisés notou algo naquele arbusto. Que aquela sarça, ela queimava, mas ela não se consumia, ela não virava cinza, ela ficava queimando direto. E aquilo chamou a atenção de Moisés, porque tudo que pega fogo, uma hora o fogo se apaga, não é? Vai se apagando devagarzinho a chama, só que isso não acontecia. Então Moisés foi olhando meio assim, chegando perto, e a Bíblia vai nos dizer que no meio daquela sarça, Deus fala com ele: Moisés,
tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. E Deus, ele agora começa a expor todo o projeto de salvação do povo de Israel dentro do Egito. E Deus diz: eu vou usar você. O que eu aprendo com isso? Tem lugares em que você não quer voltar mais. Tem pessoas que você não quer falar mais. Tem pessoas que você não quer mais ter convivência com ela porque fizeram algo muito desagradável para você. Mas entenda uma coisa: Deus te chama como um soldado valente. Deus te chama como um homem valente de guerra. Sabe para quê? Para poder não discutir com essa pessoa, lembrar o passado, aquilo que ela fez, mas dizer para ela o seguinte: olha, o que Jesus fez na minha vida, e Jesus, ele quer fazer na tua vida também. Assim como ele transformou a minha vida, ele quer transformar a tua vida, e você vai conseguir ganhar essa pessoa para Cristo somente com o teu testemunho. Então Deus permite que essas situações aconteçam, de nós termos que voltar ao lugar que outrora nós não queríamos voltar mais, e ir até pessoas em que nós praticamente já havíamos esquecido. Mas Deus tinha um projeto de salvação ali. E quando o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu quero que você volte ao Egito. Moisés chega para Deus e diz assim: Senhor, tu está me dizendo coisas maravilhosas, mas eu não posso. Por quê? Porque eu sou pesado de língua. Eu sou gago. Era como se Moisés estivesse falando isso. Como é que eu vou chegar para Faraó e vou falar para ele que o Senhor está mandando eu ir para dizer para ele poder libertar todos os escravos dele, porque o Senhor quer que todo mundo vá embora? E Moisés começa a indagar com Deus, dizendo: não posso, não posso, não posso. E isso é bem típico do ser humano, sabia disso? Isso é bem típico do ser humano. O ser humano, ele impõe barreiras, ele impõe coisas para não fazer a obra de Deus, quando na realidade agora, depois de Moisés impor tudo isso, toda a sua deficiência, expor: eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso fazer essa missão, Senhor, escolhe outro. Mas Deus queria escolher Moisés. E aí Deus chega para Moisés: Moisés, já que você está dizendo que você é gago, deixa eu te dizer uma coisa, Moisés, quem fez a boca do homem? Com esse argumento, Deus quebra toda a falta de não querer fazer a missão. Deus quebrou todo o argumento de Moisés. Aí Deus ainda diz assim: eu estou enviando o teu irmão Arão, e ele será o teu interlocutor. Pensou? Tinha tradutor e tudo, tecla SAP. O cara estava lá gaguejando e Arão traduzia. Enquanto Moisés estava lá, Arão apertava a tecla SAP e traduzia tudinho para Faraó. Vamos dizer assim. Mas Moisés, ele foi. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele endurece o coração de Faraó. Moisés vai a primeira vez, Faraó não permite. Faraó diz não. E aí Deus, ele começa a enviar as suas pragas. E quando você lê acerca das pragas, quando você lê lá o livro de Êxodo, você vai ver que cada uma das pragas que Deus enviou para o Egito foi para poder afrontar cada um dos deuses que o Egito tinha naquela época. Deus começou a jogar por terra cada um dos deuses que o Egito tinha. Eu não vou falar acerca disso aqui, porque não é a finalidade. Depois você lê em casa. Tá bom? Mas, o último, Deus, ele chegou para os filhos de Israel e diz assim: olha, está chegando a hora. Vocês peguem e consagrem ao Senhor todos os primogênitos, tanto meninos como animais. Deus endureceu o coração de Faraó, endureceu. A morte veio, passou pelo Egito, mas
os filhos do povo de Israel não morreram. E foi nesse mix de dor, de tristeza, de luto, que Deus agora chegou para o povo e disse: agora vocês vão! E quando eles foram, eles não foram somente indo porque Deus estava mandando agora, não. Agora é porque o próprio povo do Egito estava mandando eles irem embora. Não, vocês são maldição aqui, vão embora. Não, pega isso aqui. O povo começou a dar as coisas a eles. E eles saíram lá, a Bíblia vai nos dizer que eles saíram do Egito com grande fazenda, ou seja, com grandes coisas, muitas coisas que eles pegaram. Não porque eles roubaram, mas porque o próprio povo do Egito foi dando para eles. E eles saíram e eles foram andando e rumo à liberdade, e essa liberdade para eles certamente era uma coisa boa, porque quem é escravo, que se torna livre, essa pessoa por um dado momento fica feliz, não fica? Aí eles vão, e você quando lê os textos, você não vai ver o povo de Israel reclamando enquanto eles estão andando. Só que aí eles param. Quando chega em Pieirote, e é o texto que nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 10, Antônio Carlos, eles param ali em Pieirote, de frente de Baal-Zephon, no Mar Vermelho, e ali certamente eles acampam. Para quê? Para esperar a noite passar, tá? Para poder no outro dia prosseguir viagem. O que aconteceu? Eles estão lá, certamente armando as suas tendas, acampando tudo. Vamos lá, vamos armar aqui, amanhã a gente vai embora, e vamos embora. E Deus permitiu que eles fossem, não pelo caminho dos filisteus, porque quando viesse a guerra, Deus mesmo disse isso, eles iriam voltar para trás. Mas Deus permitiu que eles fossem por um caminho mais longo. E eles foram. E quando o Faraó caiu em si, a ficha de Faraó caiu, Faraó disse: vamos lá, vamos trazer esse povo de volta. Faraó ele pega 600 carros, soldados, cavaleiros, armados, até os dentes, vamos dizer assim. Só que os carros de Faraó não era qualquer carro, não era qualquer carruagem, não. Eram os cavalos na frente, e até os cavalos eram equipados com armas. Imagina aqueles carros cujas rodas têm aqueles negócios assim, ó, que conforme vai girando, vai cortando todo mundo. Era esse tipo de carro que Faraó disponibilizou para poder ir lá, não para dizer assim, resgatar o povo, era para matar todo mundo mesmo. E quando o exército de Faraó está vindo, quando o Faraó está vindo, o povo está lá acampando, e certamente estava ali, saímos da escravidão, saímos do Egito, glória a Deus e aleluia. Aí que o povo cai em si, o povo olha lá em cima e vê Faraó vindo com todo o seu exército, com todos os seus carros, com todos os seus cavaleiros, Rafaela, e o povo agora diz: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Olha, Faraó, ele está vindo para poder nos destroçar. E aí o coitado do Moisés, se existisse naqueles dias, vamos dizer assim, Rivotril, se existisse, qual o nome do outro remédio? Losartana, se existisse como captopril, acho que ele colocaria uma caixa de captopril embaixo da língua. Não era nenhum. Ele colocaria uma caixa de captopril embaixo da língua, porque você imagina, 2,5 milhões a 3,5 milhões de judeus falando no ouvido dele: por que tu nos tiraste do Egito? Se eu fosse Moisés, eu falaria assim: você veio porque tu quis. Você veio porque você quis. Não é? A pessoa só vem porque ela quer. Não é porque ela não quer. Ela só está ali porque ela não quis. Num dado momento foi isso. Então, quando o povo vê Faraó vindo, aí eles começam a perturbar Moisés, e o desesperado do Moisés. E hoje é dia do pastor, e eu dizer uma coisa para você: pastor sofre, irmão.
Pastor sofre, o quê? Tem pastor aí que ó, eu posso dizer uma coisa para os irmãos, hoje, essa semana minha pressão foi 12/18. Né, mãe? Eu mandei até um zap mostrando pro irmão, a minha pressão foi 12/18. Não, 12/18. 18/12, 12/18, eu não entendo muito desse negócio não. 18 é alta e 12 é a baixa. Então, eu mostrei para você, não te mandei, Alcione? Para ver, o pastor sofre, irmãos. Que? Tem hora que... Mas é assim, irmãos. Mas dizer uma coisa para vocês. Vale a pena. O chamado vale a pena. Tem pessoas que têm a chamada divina. E quando a gente conversa, eu converso com muitos pastores, dizem assim, olha, irmão, não quero esse negócio de ser pastor não, porque esse negócio de ser pastor é muito difícil, ter que lidar com problema de ovelha, é difícil, irmãos. Difícil é. Mas deixa eu dizer uma coisa, a chamada, ela não é dos homens. O ser humano, ele sonha em ser tanta coisa, não é? Quando eu era mais novo, eu sonhava em ser Polícia Rodoviária Federal. Mas hoje em dia eu vejo que o meu ofício, o que eu faço, é muito melhor do que isso, é pouco. Polícia Rodoviária Federal é pouco. Não quis nem prestar concurso. É pouco. Por quê? Porque hoje eu não preciso lutar contra bandido. Hoje a minha luta é outra. Hoje a minha luta é contra as hortes espirituais da maldade. Então, eu oro pela vida dos irmãos, eu intercedo, eu dobro o meu joelho, eu oro. O Espírito Santo me acorda de madrugada, às vezes eu falo, ai Senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho. O joelho... É você lutar contra você mesmo. Sabia? Eu me lembro uma vez, o Emerson está ali no som, o Espírito Santo me acordou de madrugada, e eu acordei, eu falei, Senhor, o que é isso? Ele intercede. E eu comecei eu dobrei o meu joelho, eu falei, Senhor, interceder por quem? Então me mostra. E Deus me mostrava eu entrando dentro da casa do Emerson. E quando eu chegava lá, estava ele dormindo. O Emerson estava... Brincadeira, Emerson, brincadeiras à parte. Deus me mostrava o Emerson dormindo, não roncando, brincadeira. Mas ele estava encolhido, dormindo, e eu via aquela sombra preta entrando dentro da casa dele, indo para cima dele. Quando ela ia para cima dele, eu entrava atrás e falava, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo agora. E começava uma batalha entre eu e ele, eu começava a orar o Salmo de número 91, até que aquela sombra saía. Uma vez, Deus me impulsionou de madrugada, eu comecei a orar pela Jéssica. E a Jéssica chegou e relatou para mim. A Jéssica, que congregava aqui conosco, ela só não congrega mais hoje porque ela foi morar lá no Jacarezinho, o Hélio, o Tiago e as crianças. Mas ela chegou para mim e me falou, pastor, posso te dizer uma coisa? Era de madrugada, eu vi uma sombra entrar dentro do meu quarto. E nisso eu ouvia a voz do Senhor. A voz do Senhor, pastor, a tua voz, pastor. A dizer assim, Jéssica, ora, repreende. Ela ouvia a minha voz, falando com ela. Jéssica, ora, repreende, ora, eu estou aqui junto com você, ora, repreende. E ela começou a orar, e a sombra estava indo no filho dela. E o filho dela estava doente naquele dia. E aí ela orou, repreendeu, no outro dia o filho dela amanheceu bem. O chamado de pastor é espinhoso, porque a gente tem que interceder pelas almas. A gente tem que interceder pelas almas. Eu não conseguiria ser um pastor que pegasse o meu carro, botava o meu carro na frente da igreja, entrava, vinha aqui, fazia, acontecia, depois entrava no meu carro e ia embora, e os irmãos não tinham nem meu número de WhatsApp. Eu não consigo ser pastor assim. Todo mundo aqui, eu creio que sem exceção, tem o meu WhatsApp. Tem o nosso grupo da nossa igreja. Quando alguém tem algum problema, as pessoas vêm direto e falam comigo, e dentro daquilo que eu posso, eu tento ajudar de alguma maneira. Então, eu não consigo.
Sinceridade, eu não consigo. Não posso nem dizer que eu queria ser assim, porque eu não queria. Eu quero ser desse jeito mesmo. Para mim está ótimo. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar. Eu gosto de olhar no olho dos irmãos, eu mesmo falo isso aqui, né? Eu gosto de olhar no olhinho de cada um, porque eu conheço a história da maioria de vocês que estão aqui. Então, a Bíblia nos diz que, voltando ao texto, Faraó veio, e quando o Faraó estava vindo, o povo começou a se desesperar e chegar para Moisés. Moisés vai e clama a Deus, e eu gosto da resposta de Deus. Eu gosto da resposta de Deus. O povo está lá, sem ver uma luz no fim do túnel, desesperado, o Faraó vindo para poder matar e destroçar todo mundo. Moisés começa a ouvir a reclamação do povo, o povo começa a clamar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, imagina aquele povo clamando desse jeito, e aí o povo chega, Moisés, fala com Deus aí, arruma um jeito, faz alguma coisa, Moisés. E aí o coitado do Moisés chega para Deus e fala assim, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. E Deus chega para Moisés, Moisés, por que tu está reclamando, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marche, só que tem um porém, marchar para onde? Eles estão com o mar de frente a eles. E aí, eu estava pesquisando hoje na internet, quando eu estava lendo sobre esse texto, foi aí que eu vi a questão do jacaré. Já pensou, você tem que nadar no mar que tem jacaré, que come tubarão. Já pensou? Minha mãe acabou de falar que está amarrado. Só que naqueles dias o jacaré estava bem solto. Aí você imagina, o povo, eu vou para onde? Se correr, o bicho pega. Se ficar, Faraó vem e come. Mata eles. E aí, o que fazer? Aí Deus chega para Moisés, Moisés, diga aos filhos de Israel que marche. Aí Moisés vai lá. Deus fala para ele, Moisés, vai, estende o teu cajado aí. Moisés faz isso, aí Deus envia um vento oriental que começa a soprar e começa a vir, as águas começam a abrir, se forma um paredão de um lado, um paredão do outro. E aí o povo de Israel vai entrando. E aí a Bíblia nos diz que a coluna de nuvem vem junto com eles. A coluna e a nuvem vem junto com eles, começa a andar ali junto com eles. O que para eles era calor e dia, para Faraó e para o seu exército, era trevas e noite. O povo entra, está lá. Faraó também vem entrando e vai indo junto. Quando ele vai, Deus permite que as rodas dos carros de Faraó começam a sair, começam a soltar, eles começam a se embaralhar, e aí o povo de Israel passa. No que o povo de Israel passa, agora Deus vai cumprir com toda a boa promessa com a sua palavra, porque Deus disse para eles assim, está vendo os egípcios que hoje vocês verdes, amanhã vocês não verão mais. E quando o povo passa, agora Deus chega para Moisés e diz, Moisés, agora estende o seu cajado, fende as águas. Quando Moisés faz isso, Deus vai lá e bum! E aí, o mar se fecha, Yuri. Aquele exército todo se acaba. O que eu aprendo com isso? Eu disse para os irmãos aqui que tem situações na nossa vida que a gente não vê uma luz no fim do túnel, não é? Aquele povo estava ali diante de uma situação dessa, a qual eles não viram uma luz no fim do túnel. Então, quando nós estamos nessa situação, e eu digo para você também que está me assistindo pela internet, você que está aqui na igreja, que está passando por uma situação dessa, ou que já passou, ou que ainda vai passar por uma situação dessa, de não ver uma luz no fim do túnel, eu convido você a clamar a Deus, a interceder, a pedir pela sua vida, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós temos que colocar as nossas causas diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O povo de Israel passou pelo mar em seco e Deus permitiu que os egípcios que eles viram outrora, lá atrás, que eles estavam com medo, no outro dia, eles vissem todo aquele exército morto na areia da praia, vamos dizer assim. Então, para a gente poder concluir, qual seja o problema que você tenha, coloque
esse problema nas mãos do Senhor. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, vamos estar orando para a gente poder estar terminando. Querido Deus, eterno, soberano e amado Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Senhor, assim como Moisés, Pai, ele passou, Senhor, junto com o povo, pelas águas, Senhor. E aquelas águas se abriram num vento oriental, Senhor. E todos os inimigos do povo de Israel foram consumidos, Pai. Eu clamo a Ti, meu Senhor, pela vida dos Teus filhos, meu Senhor. Eu clamo a Ti, meu Senhor, por aqueles que de longe, de perto, Deus, estão passando por problemas, estão passando por dificuldades, que não vê uma luz, Deus, no fim do túnel. Pai, ajuda essa pessoa, Deus. Que essa pessoa, quando ela te clamar, Senhor, os inimigos dela possam, meu Senhor, retroceder, Senhor. Porque Tu, Senhor, estás com ela, Pai. Senhor Jesus, estamos saindo desse momento, meu Deus, da Tua casa, meu Deus, mas não da Tua presença. Nos despede em paz, Senhor, e nos coloca, Deus, debaixo das Tuas asas, porque é debaixo das Tuas asas em que nós encontramos segurança. Senhor, abençoa os Teus filhos, livra eles e guarda de todo mal, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Amém, Senhor. Estenda a sua mão assim, em forma de concha, receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos nós e todos dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. As palmas para Jesus, igreja.